Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos mais um capítulo aqui da nossa aula de sistema imunológico. E hoje com o professor querido Pedro. Bom, dentro do sistema imunológico, a gente tem alguns órgãos e tecidos que são muito atuantes e são essenciais para o funcionamento do tecido do sistema imune. Por quê? Esses órgãos são responsáveis pela produção de células. Então a gente tem dentro do sistema lá, de todos os sistemas que constituem nosso organismo, alguns órgãos e tecidos que são muito importantes na produção. Algumas células produzem, alguns órgãos produzem células do sistema imunológico, produzem leucócitos, né? Quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente pensa em leucócito. Então, tem órgãos essenciais na produção de leucócitos, e esse órgão que produz leucócito é a medula óssea. E aonde a gente encontra a medula óssea? Dentro dos ossos. Quais ossos? Se for um recém-nascido, uma criancinha muito pequenininha, todos os ossos produzem sangue. Todos os ossos vão produzir lá hemácias, plaquetas e leucócitos. Mas quando a gente pensa em sistema imune, a gente tem que pensar em leucócitos. Muito bem. Então, num recém-nascido, ou numa criança aí bem pequenininha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí, todos os ossos produzem as células do sangue. Mas num adulto, somente alguns ossos ainda têm medula óssea atuante. A gente chama essa medula óssea de medula óssea vermelha, onde a gente encontra ela com mais assim, que elas são uma medula óssea mais ativa. Dentro de alguns ossos, então você encontra na cabeça do fêmur, né, na cabeça, e na epífise, né, que é a parte externa, mais próximo da extremidade do fêmur, tíbia, fíbula, alguns ossos assim, no externo, que é aquele externo com S, não externo, externo com S, é o osso externo, que é aquele osso aqui do peito, do tórax, certo? Localizado mais ou menos nessa região aqui. Osso externo, produz muito sangue. A bacia aqui, a crista ilíaca, que é esse ossinho do quadril. As vértebras, a costela, são ainda ossos onde a gente encontra a produção de células. Tá? Então, essa produção de células ocorre na medula óssea. Essas células são produzidas na medula óssea e caem na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, elas são distribuídas para todo o nosso organismo. Outros órgãos e tecidos envolvidos na resposta imunológica. A gente tem o timo. Timo é uma glândula que é muito atuante em crianças e adolescentes, mas depois essa glândula vai diminuindo de tamanho e no adulto ela é muito pequena, mas ainda ela tem algumas funções, mas a maioria do seu funcionamento ocorre até a adolescência. É uma glândula aqui que fica muito próximo na região aqui também do tórax, tá? O timo. Timo, olha aqui, ó, o timo também faz parte da resposta imune. Então a gente tem a medula óssea e o timo. A gente tem os linfonodos, que são tecidos formados basicamente de linfócitos, né? Na sua constituição a gente tem no linfonodo muito linfócito, então por isso que ele é chamado de tecido linfóide. Ele é espalhado aqui a adenoide, né? Quem já operou adenoide sabe. Tonsila, né? Nas amígdalas, certo? Tonsila. Então, a gente tem esses linfonodos, que são tecidos constituídos basicamente de linfócitos, tecidos linfóides, espalhados por todo o corpo. E todos esses linfonodos, eles estão interligados através de uma rede de vasos chamados vasos linfáticos, tá vendo? Todos esses linfonodos são espalhados por todo o corpo, então a gente tem na virilha, na axila,
aqui na região do pescoço, a gente tem os linfonodos e os vasos linfáticos que interligam todos esses linfonodos. É um sistema interligado. Vocês vão ver depois a principal função. Então, quais são os principais componentes do sistema imunológico? A gente tem a linfa, que é o líquido que circula aqui por dentro dos vasos linfáticos, certo? Então, o vaso linfático, ele vai drenar todo o líquido resultante do extravasamento de plasma sanguíneo para os tecidos. Então, quando você tem alguma patologia, alguma situação que está comprometendo, ou obstruindo, ou lesionando os vasos linfáticos, você tem um edema, um inchaço naquele local. Já ouviram falar em drenagem linfática? Por que faz drenagem linfática? Porque esse nome é muito sugestivo, né? Quando você faz, você acaba retirando aquele excesso de líquido dos tecidos, devolvendo ele para a corrente sanguínea para ele ser eliminado ali na urina, eliminado nas fezes, na expiração e etc. Bom, enfim. Então, é importante vocês saberem que tudo quanto é líquido que é drenado dos tecidos acaba sendo transportado pelos vasos linfáticos e levado até os linfonodos. Por isso que toda vez quando acontece um processo inflamatório e ocorre um edema naquele local, ou ocorre a ativação daquelas células de defesa dos fagócitos lá, por exemplo, dos neutrófilos, dos macrófagos, das células dendríticas, que a gente vai ver mais detalhadamente, o resíduo daquilo, todo aquele material que foi fagocitado, aqueles agentes infecciosos que foram destruídos, vão ser drenados e carregados até os órgãos linfáticos, para serem reconhecidos ali como patogênicos ou não. Tá? Então, todo aquele material, todo aquele esgoto produzido num tecido, ele é drenado pelo vaso linfático e transportado até os linfonodos. Daí, lá no linfonodo, a gente vai ver o porquê que isso acontece. Então, a gente tem a linfa, que é o líquido que circula por dentro dos vasos linfáticos, certo? Quando você tem uma inflamação, ele vai tentar drenar, todo aquele líquido, aquele excesso vai ser drenado pelos vasos linfáticos. O timo, né, que é aqui próximo do tórax, que é um órgão onde ocorre o amadurecimento dos linfócitos. A gente vai ver de uma forma mais detalhada. Então, o linfócito é produzido aqui na medula óssea, a maioria dos linfócitos, e transportado até o timo. No timo, somente o linfócito sofre um amadurecimento e depois ele é transferido para todos os linfonodos. Eu vou ver isso com vocês de uma forma mais completa. Então, a gente tem o timo, que é o responsável pelo amadurecimento dos linfócitos, os linfonodos, que são responsáveis pela filtração da linfa e local de amadurecimento de leucócitos também, os linfonodos. Então, eles são produzidos aqui e as células saem muito jovens, saem virgens. E daí elas vão sofrer um amadurecimento, um crescimento, vão ter aulas, vão sair da primeira série, segunda série, colegial, ensino médio, e vão sair preparadas para atuar no sistema imunológico. Então, elas são produzidas pela medula óssea e sofrem um amadurecimento no timo e nos linfonodos. Isso falando de linfócito, outras células já saem direto para o combate. O baço também é um órgão envolvido no amadurecimento de células sanguíneas também. As tonsilas e a adenoide, né, das amígdalas, o local de multiplicação de leucócitos também, e a medula óssea, que eu acabei de falar para vocês, que é responsável pela produção de células sanguíneas. Então, a gente tem um órgão que produz células e órgãos espalhados pelo corpo, principalmente timo, baço e linfonodos, que fazem um amadurecimento principalmente dos linfócitos e uma rede de vasos linfáticos que comunicam os linfonodos, o baço, a medula óssea, os tecidos
que essa rede de vasos linfáticos transporta no seu interior a linfa. E os vasos linfáticos, eles drenam todo aquele esgoto, aqueles resíduos produzidos nos tecidos. Tá bom? Essa é a primeira aulinha, parte da nossa aula de hoje. Tá?